Por que a mente humana entra em colapso sob pressão extrema? E por que, em um único momento da história, isso não aconteceu? Existe um ponto específico onde quase todos se perdem. Não é o limite físico, não é o cansaço do corpo. É o instante em que a pressão se torna tão intensa que a identidade começa a se dissolver. Esse ponto não aparece apenas em situações extremas. Ele surge em crises emocionais, perdas, rejeições, injustiças, medos prolongados. Momentos em que o corpo continua funcionando, mas a mente começa a ceder. A clareza some. A reação assume o controle. E tudo dentro parece pedir fuga, defesa ou colapso. A maioria das pessoas acredita que, nessas horas, só restam 3 opções: suportar, resistir ou esperar que passe. Mas existe uma diferença profunda entre suportar algo e dominar algo. E essa diferença quase nunca é ensinada. A história humana está repleta de dor, violência e sofrimento. Mas existe um episódio específico que, quando observado com atenção verdadeira, revela algo que vai muito além de tragédia, sacrifício ou religião. Ele revela o maior teste de domínio mental já enfrentado. Não porque foi o evento mais doloroso fisicamente, mas porque foi o ambiente mais hostil possível para a mente humana. Ali estavam reunidos todos os elementos capazes de quebrar uma identidade: violência, humilhação pública, injustiça, abandono, isolamento, pressão psicológica extrema. Tudo aquilo que normalmente faz a mente perder o centro. Tudo conspirava para produzir reação, raiva, desespero, colapso, perda de sentido. Mas isso não aconteceu. Quando a maioria das pessoas olha para esse momento, enxerga apenas sofrimento. Algumas enxergam redenção espiritual. Outras enxergam mistério, injustiça ou punição. Quase ninguém enxerga o que realmente estava sendo demonstrado ali em nível mental, psicológico e existencial. Porque para enxergar isso, é preciso sair da leitura emocional e entrar na leitura estrutural. É preciso observar não apenas o que estava acontecendo com o corpo, mas principalmente o que não estava acontecendo com a mente. A mente humana, quando submetida à dor extrema, reage. Ela se contrai. Ela entra em defesa. Ela tenta escapar, justificar, atacar ou se perder. Mesmo pessoas treinadas, disciplinadas ou espiritualmente engajadas, em algum ponto cedem internamente. A pressão rompe a coerência. A identidade se fragmenta. O ambiente assume o controle. Esse é o funcionamento comum da mente humana diante do caos. Mas ali, naquele momento específico, o padrão foi quebrado. Não houve perda de identidade, não houve reação descontrolada, não houve colapso emocional, não houve fuga mental da realidade. O corpo era levado ao limite absoluto, mas a mente permanecia inteira, presente e soberana. Isso não é normal, isso não é automático, isso não acontece por acaso. Isso revela um nível de domínio interno que a maioria das pessoas nunca experimentou. E por isso mesmo não reconhece quando vê. A questão central não é apenas o que foi suportado, mas como foi suportado. A mente não entrou em guerra com a realidade, não tentou negar o que estava acontecendo, não se perdeu em narrativas de injustiça, revolta ou medo. Ela permaneceu em um estado de presença tão profundo que o caos externo não conseguiu sequestrar o centro interno. Esse é o ponto que quase ninguém percebe, porque a maioria de nós foi ensinada a acreditar que poder é mudar a circunstância, evitar a dor ou controlar o ambiente. Mas o que foi demonstrado ali revela um poder muito mais profundo. O poder de não permitir que a circunstância defina quem você é. Quando alguém perde o controle emocional, não é porque a situação é forte demais. É porque a mente foi absorvida por ela. Quando alguém entra em desespero, não é porque a realidade venceu, mas porque a identidade foi engolida pelo evento.
O que estava sendo demonstrado ali era exatamente o oposto disso. A realidade externa não foi negada, mas também não foi autorizada a ocupar o centro da consciência. A mente não se confundiu com a dor, a identidade não se reduziu ao sofrimento. Isso é domínio mental no nível mais alto possível. Não é ausência de dor, não é anestesia emocional, é lucidez, é presença, é clareza mesmo quando tudo convida à fragmentação. E esse domínio não nasce na crise, ele se revela na crise. Ele é construído antes, silenciosamente, na forma como a mente é organizada, na forma como a identidade é compreendida, na forma como a consciência se posiciona diante da realidade. Quando a crise chega, ela apenas expõe o que já estava estruturado por dentro. É aqui que esse episódio deixa de ser apenas histórico e começa a se tornar profundamente atual. Porque, em escala menor, todos nós enfrentamos versões disso. Pressões que tentam nos quebrar por dentro, situações que empurram a mente para a reação automática. Momentos em que a identidade fica frágil e a pergunta inevitável começa a se formar. Quem está no comando quando tudo aperta? A circunstância ou a sua mente? Essa pergunta não é religiosa, não é moral, não é histórica. Ela é profundamente humana. E é a partir dela que começamos a entender por que esse foi, de fato, o maior teste de domínio mental da história. Para compreender o que realmente estava acontecendo naquele momento extremo, é necessário abandonar de vez a ideia de que tudo ali se resumia à resistência física ou fé religiosa no sentido comum. O que estava em jogo era algo muito mais profundo. A relação entre consciência, identidade e realidade. A maioria das pessoas vive acreditando que o mundo externo determina automaticamente o que acontece dentro, que as circunstâncias produzem estados mentais, emoções e decisões, que a dor gera desespero, que a pressão gera colapso, que a injustiça gera revolta. Essa lógica parece óbvia, quase incontestável. Mas o que foi demonstrado naquele episódio inverte completamente essa estrutura. Ali ficou claro que quando a mente não se submete à aparência, a aparência perde o poder de governar o interior. Esse princípio já estava expresso de forma direta quando se escreveu: "Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça." Essa frase nunca foi apenas sobre pessoas. Ela descreve uma arquitetura da realidade. A aparência é sempre o efeito visível. A causa verdadeira opera em um nível mais profundo. Quando a mente se fixa na aparência, ela reage. Quando a mente se ancora na verdade, ela governa. Existe uma diferença fundamental entre viver reagindo e viver dominando. Reagir é permitir que o ambiente dite o estado interno. Dominar é sustentar um estado interno consciente independentemente do ambiente. A maioria das pessoas nunca aprende essa distinção. Desde cedo somos treinados a reagir. Reagir à dor, reagir à rejeição, reagir ao medo, reagir à perda. Poucos aprendem a observar antes de reagir. Menos ainda, aprendem a sustentar coerência interna quando tudo ao redor pressiona para o colapso. A mente humana possui um mecanismo automático de identificação. Quando algo acontece, ela rapidamente se funde com o evento. Se há dor, ela se torna dor. Se há ameaça, ela se torna medo. Se há injustiça, ela se torna revolta. Esse mecanismo está descrito com precisão quando se lê: "Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é." Isso não é poesia, é engenharia mental. Aquilo com o que você se identifica internamente passa a definir quem você é, como você sente, como você decide e como você experimenta a realidade. O problema não é sentir dor.
O problema é se tornar a dor. O problema não é enfrentar pressão. O problema é permitir que a pressão ocupe o lugar da identidade. O que foi demonstrado naquele momento extremo foi exatamente o rompimento desse padrão automático. O corpo estava passando por algo real, intenso e brutal. Mas a mente não se identificou com aquilo como identidade final. A consciência permaneceu observadora, presente e soberana. Isso fica evidente nas palavras que surgem ali. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras não nascem de alguém dominado pela dor. Quem reage, não perdoa. Quem reage, acusa. Quem reage, se fragmenta. O perdão ali não é fragilidade, é prova de domínio. Só perdoa quem não perdeu o centro. Hoje, a psicologia moderna tenta descrever algo semelhante quando fala sobre autorregulação emocional, observador interno e metacognição. A neurociência observa que indivíduos capazes de manter coerência interna sob estresse extremo apresentam padrões completamente diferentes da maioria. O sistema emocional não assume o controle total. Há clareza mesmo sob pressão, mas tudo isso são apenas nomes modernos para algo que já estava descrito quando se afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. O reino nunca foi um lugar externo, sempre foi um estado interno de governo. Esse domínio não foi ativado naquele instante. Ele já existia. Ele foi construído ao longo de uma vida inteira de alinhamento interno. Não se constrói soberania mental no meio da crise. A crise apenas revela o que já foi cultivado antes. É por isso que, diante da pressão máxima, não houve colapso. A identidade não estava ancorada na carne, nem na aprovação externa, nem na circunstância. Estava ancorada em algo mais profundo. Há uma afirmação que revela isso de forma direta e desconcertante. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por minha própria vontade. Essa frase não faz sentido se lida apenas no plano físico, mas no plano da consciência, ela revela soberania absoluta. Revela alguém que não se percebe como vítima da realidade, mas como agente consciente mesmo dentro dela. Isso é domínio mental total. Isso é não permitir que a matéria governe a mente. Compare isso com a forma como a maioria das pessoas vive hoje. Uma crítica já é suficiente para desorganizar a mente por dias. Uma perda financeira gera meses de medo. Uma rejeição ativa inseguranças profundas. Isso acontece porque a identidade está condicionada ao externo. Quando a identidade é frágil, a mente se fragmenta facilmente. Quando a identidade é sólida, a mente permanece inteira. É por isso que se afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não liberta porque muda a realidade externa. Ela liberta porque reorganiza a mente. Aquele momento foi um teste absoluto de identidade. Tudo ali tinha como objetivo forçar uma resposta automática da mente, forçar raiva, forçar medo, forçar desespero, forçar perda de sentido. Qualquer uma dessas reações teria deslocado o centro interno. Mas isso não aconteceu. Quando o centro permanece estável, algo profundo acontece. A realidade deixa de ser causa e passa a ser consequência. Esse princípio já estava implícito quando se afirmou: tudo é possível ao que crê. Crer aqui não é acreditar intelectualmente, é sustentar internamente um estado de certeza. É manter coerência mesmo quando tudo tenta quebrá-la. Por isso a fé nunca foi descrita como emoção, mas como evidência. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Convicção não é desejo. Convicção é estado mental estabilizado. Quando esse estado se mantém, a realidade começa a responder. Não por mágica, mas por coerência. A matéria responde à consciência dominante. Isso não significa negar o mundo físico, mas compreender que ele reage ao estado interno que governa.
É aqui que muitos se desconectam, porque foram ensinados a pedir, implorar, reagir e esperar mudanças externas. Mas o que foi revelado ali aponta para outra direção. O verdadeiro governo começa dentro. Quando a mente perde o centro, o corpo sofre mais. Quando a mente perde o centro, a emoção se desorganiza. Quando a mente perde o centro, a realidade parece esmagadora. Mas quando a mente permanece alinhada, algo muda silenciosamente. As decisões se tornam mais claras, a percepção se expande. A realidade começa a se reorganizar, não porque foi forçada, mas porque deixou de encontrar resistência interna. Esse é o ponto em que o domínio mental deixa de ser teoria e começa a se tornar prática. Não como técnica, mas como posição interna. Não como esforço, mas como alinhamento. E é exatamente aqui que a pergunta muda. Ela deixa de ser, por que isso está acontecendo comigo? E passa a ser, quem eu sou enquanto isso acontece? Essa pergunta devolve o poder ao lugar certo. Porque enquanto você tenta controlar o que acontece, você continua reagindo. Mas quando você escolhe quem você é enquanto acontece, você começa a governar. É isso que prepara o terreno para a etapa final. Não apenas entender o princípio, mas assumir a posição. Porque domínio mental não é algo que se admira à distância, é algo que se escolhe sustentar. Chegamos ao ponto em que tudo deixa de ser apenas compreensão e passa a ser posição. Porque domínio mental não é algo que se entende apenas com a mente, é algo que se assume. Existe um momento decisivo naquele episódio que quase nunca recebe a atenção que merece. Não é o grito de dor, não é a violência, não é a injustiça, é a entrega consciente. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase não nasce de alguém que perdeu o controle. Ela nasce de alguém que permanece lúcido até o fim. Entregar o espírito aqui não é desistir da vida. É escolher conscientemente onde a mente repousa quando tudo tenta arrancá-la do centro. É a decisão final de não permitir que o caos externo ocupe o lugar da identidade. Esse é o ápice do domínio mental. Não reagir automaticamente. Não lutar contra o que não pode ser evitado. Não se perder tentando controlar o incontrolável, mas escolher com clareza quem governa por dentro. A maioria das pessoas acredita que força é reagir, gritar, impor, resistir. Mas existe outro tipo de força, muito mais raro e poderoso. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Dominar o próprio espírito não é fraqueza, é hierarquia real de poder. Quem não domina o interior, nunca domina o exterior de forma sustentável. O corpo pode ser ferido, a circunstância pode ser extrema, o ambiente pode ser hostil, mas a mente não precisa ser violada. O silêncio ali não foi derrota, foi governo. A ausência de reação não foi passividade, foi escolha consciente. O controle não foi perdido, ele foi exercido de outra forma. Isso muda completamente a forma como você olha para os próprios desafios. Talvez o seu teste hoje não envolva dor física, mas envolve pressão constante, medo do futuro, insegurança, rejeição, sobrecarga emocional. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo tenta te empurrar para a reação automática. O que esse episódio revela é que a sua maior decisão nunca é sobre o que vai acontecer. É sobre quem você será enquanto acontece. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vencer o mundo aqui não significa eliminar dificuldades. Significa não ser dominado por elas. Significa não permitir que o mundo externo dite o estado interno. A vitória não foi a ausência de dor, foi a ausência de perda, de identidade. É por isso que, paradoxalmente, é depois desse momento que tudo se reorganiza. O que parecia fim se torna transição.
O que parecia derrota se torna passagem. Quando a mente permanece alinhada até o último instante, a realidade não tem escolha a não ser responder. O fruto do trabalho da sua alma. O fruto não vem da dor em si, vem da coerência mantida através da dor. Aqui está algo que quase ninguém percebe. O verdadeiro milagre não acontece quando a realidade muda primeiro. Ele acontece quando a mente não se quebra. A partir daí, a mudança externa se torna consequência, não objetivo. Buscai primeiro o reino. O reino é esse estado interno de governo. O resto vem depois. Sempre vem depois. Talvez você tenha sido ensinado a pedir, implorar, esperar sinais externos, mas o que foi revelado ali é outra coisa. Quando a mente se alinha, ela cria um campo onde a realidade começa a cooperar. Não por força, mas por ausência de resistência interna. Resistência interna gera conflito externo. Alinhamento interno gera fluidez externa. Quando a mente se desorganiza, o corpo sofre mais. As decisões ficam confusas, a emoção oscila, a realidade parece esmagadora. Mas quando a mente permanece inteira, algo muda silenciosamente. As escolhas se tornam mais claras, a percepção se expande, as circunstâncias começam a se mover de formas inesperadas. Não porque você controla o mundo, mas porque deixou de ser controlado por ele. Isso é liberdade real. Onde está o espírito do Senhor? Aí há liberdade. Liberdade não é a ausência de problemas, é a ausência de escravidão interna. É atravessar tempestades sem se tornar a tempestade. Esse episódio não foi feito para ser apenas lembrado. Foi feito para ser replicado em princípio, não no sentido literal, mas no funcionamento interno. Não se trata de buscar dor, mas de não fugir dela quando ela surge. Não se trata de negar emoções, mas de não permitir que elas governem a identidade. E aqui está a parte mais importante. Você não precisa esperar um grande evento para praticar isso. O domínio mental começa nos pequenos momentos, no silêncio que você escolhe quando poderia reagir, na calma que você sustenta quando tudo pede ansiedade, na postura interna que você mantém quando o mundo tenta te empurrar para o medo. Cada vez que você faz isso, você fortalece o mesmo princípio que foi levado ao extremo ali. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar aqui não é apenas continuar, é permanecer inteiro, não negociar a identidade com a circunstância. É isso que salva a mente, a alma e a vida de serem vividas em reação constante. Talvez você não consiga mudar tudo agora. Talvez a situação não se resolva imediatamente. Mas há algo que você sempre pode escolher. Não se perder, não entregar o centro, não permitir que a pressão decida quem você é. Quando você faz isso, algo poderoso acontece. A fé deixa de ser esforço e passa a ser estado. A paz deixa de ser promessa futura e se torna presença agora. O medo perde força porque não encontra mais onde se instalar. O reino de Deus está dentro de vós. Isso nunca foi simbólico. Foi uma revelação sobre a arquitetura humana. Se algo aqui ressoou em você, não como emoção passageira, mas como clareza, talvez seja porque esse princípio já estava dentro de você, esperando ser lembrado. Então a decisão agora é simples, mas profunda. Não reagir como sempre reagiu. Não entregar a mente ao automático. Não se identificar com a dor como identidade final. Apenas observar, respirar, permanecer. Isso já é domínio. Isso já é poder. Se quiser marcar essa decisão, escreva nos comentários. Não para mim, mas para si mesmo. Eu escolho governar minha mente. Compartilhe este vídeo com alguém que está sendo esmagado pela pressão e precisa lembrar que ainda tem poder. E se você quer continuar explorando essa fonte, não como religião, mas como consciência viva,
permaneça aqui. O poder nunca esteve fora. O poder sempre esteve no domínio interno. E quem governa o interior atravessa qualquer cruz sem perder a si mesmo.